A morte é um assunto que muitos evitam, mas ninguém consegue ignorar. Em algum momento da vida, todos nós nos perguntamos: o que acontece quando morremos? Existe consciência? Existe céu e inferno? A Bíblia não deixa você no escuro. Ela nos dá respostas claras e, mais que isso, oferece uma esperança firme que vence o medo. Hoje, vamos caminhar pela palavra de Deus para entender o que realmente acontece depois da morte, por que a morte existe, o que Jesus fez para mudar o nosso destino e como essa verdade transforma a maneira como vivemos agora. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A morte faz parte da experiência humana desde a queda. Em Gênesis 2 e 3, vemos que Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, mas o pecado quebrou essa comunhão. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. A morte, portanto, não é um acidente no plano de Deus, mas uma consequência do pecado. Ainda assim, Deus não nos abandonou ao desespero. Desde o início, Ele traçou um plano de redenção que culmina em Jesus Cristo, que veio para destruir o poder da morte e nos dar vida eterna. O que acontece imediatamente após a morte? A Bíblia testemunha que há uma continuidade da existência. Em 2 Coríntios 5, Paulo fala de deixar este corpo, comparado a uma tenda, e habitar com o Senhor. Ele diz: preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses 1:21-23, Paulo declara que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, indicando consciência e comunhão real com Jesus após a morte para aqueles que nele creem. Quando Jesus estava na cruz, disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Não disse um dia, nem após um longo sono inconsciente, mas hoje. A promessa é de presença imediata com Cristo para quem crê. A Bíblia também nos mostra o contraste do destino de quem rejeita a graça. Em Lucas 16:19-31, Jesus conta sobre um homem rico e Lázaro. Depois da morte, Lázaro é consolado e o rico está em tormento, separados por um grande abismo. A narrativa enfatiza consciência, memória e separação. Não é uma parábola para assustar, mas uma advertência compassiva. Decisões eternas são tomadas nesta vida. O ensino de Jesus é claro. Há realidades de consolo junto a Deus e de separação de Deus. E elas não são simbólicas, no sentido de irreais, mas descrevem uma verdade espiritual profunda. O céu, descrito como paraíso e presença de Deus, é a esperança do salvo. Jesus disse em João 14:1-3, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. O céu não é apenas um lugar bonito, é o lugar da presença, estar com Deus, ver a sua glória, experimentar plenitude de alegria e paz. Apocalipse 21:22 descrevem novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, onde não haverá morte, nem dor, nem lágrimas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá maldição e veremos a face de Deus. A eternidade não será uma monotonia sem fim, mas a descoberta incessante da beleza infinita do Senhor em um mundo renovado, sem pecado e sem corrupção. E quanto ao destino de quem vive sem Cristo? A Bíblia fala com seriedade sobre a separação eterna de Deus, chamada de perdição ou inferno. Jesus falou mais sobre isso do que qualquer outra pessoa na Escritura, não por crueldade, mas por amor, para nos alertar. Em 2 Tessalonicenses 1:9, lemos da pena de eterna destruição, afastados da face do Senhor. Em Apocalipse 20, o juízo final mostra a seriedade do pecado e a justiça de Deus. Essa mensagem é dura, mas verdadeira, e a cruz de Cristo nos mostra o quanto Deus nos ama. Ele enviou o seu Filho para que ninguém precise seguir esse caminho. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento. Alguns se perguntam: existe sono da alma? A Bíblia usa dormir como figura para a morte, especialmente do corpo, mas o ensino amplo aponta para a consciência na presença do Senhor para os salvos e consciência de separação para os que rejeitam a Deus. As passagens de 2 Coríntios 5, Filipenses 1 e Lucas 16 confirmam isso. Outro ponto importante:
A Bíblia descarta a reencarnação. Hebreus 9:27 afirma que está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não há ciclos sem fim de vidas passadas e futuras para tentar acertar o caminho. Há uma única vida em que respondemos ao chamado de Deus. Essa verdade não visa gerar medo, mas urgência e esperança. Hoje é o dia de salvação. E o juízo? O que é e quando acontece? A Bíblia apresenta o juízo como a confirmação da justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber segundo bem ou mal. Para os que creem, esse tribunal está ligado à avaliação de obras. Para galardão, nossa salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Para quem rejeita Cristo, Apocalipse 20 descreve o grande trono branco, um juízo de condenação. Deus não julga por capricho, ele julga com retidão, perfeita justiça e pleno conhecimento. Ninguém será injustiçado diante do Deus Santo e misericordioso. A ressurreição do corpo é central na fé cristã. Não viveremos uma eternidade como espíritos vagos. Em 1 Coríntios 15, Paulo explica que o corpo será transformado. O que é mortal se reveste da imortalidade. O que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, e essa é a promessa para os seus. Em 1 Tessalonicenses 4:13-18, a esperança é reforçada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Por isso, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A ressurreição é a vitória final sobre a morte. A morte foi vencida na cruz e proclamada vazia no túmulo. Novo céu e nova terra são o destino final do povo de Deus. Não é fuga do mundo, mas renovação total. Em Romanos 8, a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. E em Apocalipse 21, vemos o clímax. Deus habita com os homens, a cidade santa desce e a realidade do Éden é superada pela consumação em Cristo. Não haverá templo, porque o Senhor Deus e o Cordeiro são o seu templo. Não haverá sol, porque a glória de Deus a ilumina, e as nações andarão na sua luz. A eternidade será vida ativa, adoradora, criativa, em perfeita comunhão com Deus e com os santos, sem pecado, sem dor, sem fim. O que Jesus promete a quem crê? Promete vida eterna, perdão, paz, presença e um lugar preparado. Promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promete voltar. Em João 11:25-26 ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A morte para o cristão é uma passagem, não um fim. É a porta para a presença plena de Deus. Por isso, o cristão pode viver sem medo, com coragem, santidade e amor, porque sabe que sua história não termina no túmulo. Talvez você tenha medo da morte. Talvez tenha perdido alguém e carrega perguntas. Deus conhece seu coração. Ele não despreza suas lágrimas. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Ele sente com você, mas hoje ele também te chama para a fé que vence o medo. Essa fé não é um esforço cego, é confiança numa pessoa viva, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por você, ressuscitou e vive para sempre. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o coração. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, fale com Deus agora mesmo com sinceridade. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que morriste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Reconheço que sou pecador e preciso do Teu perdão. Eu te peço, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova pessoa. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e conduz meus passos todos os dias até a vida eterna contigo. Em Teu nome eu orei. Amém. Se você orou com fé, a Bíblia afirma que há festa no céu por um pecador que se arrepende. A partir de hoje, caminhe com Jesus. Leia a palavra, ore diariamente, procure uma igreja bíblica, creia nas promessas e compartilhe o que Deus fez com você. Você tem um futuro e uma esperança que a morte não pode roubar. Se essa mensagem alcançou seu coração, escreva nos comentários: minha esperança está em Jesus. Deixe também o seu pedido de oração.
Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de paz. Quanto mais essa mensagem se espalhar, mais pessoas encontrarão consolo e verdade na palavra de Deus. Que o Senhor guarde sua vida, conforte o seu coração e encha você com a certeza da salvação. Em Jesus, a morte perdeu seu aguilhão. Em Jesus, a vida venceu. E em Jesus, veremos a glória de Deus para sempre. Amém.